Saudações, estimados telespectadores da Mídia Mais TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Reportamos esta semana. Já sabe que a melhor narrativa e reflexão em torno dos assuntos que marcam a atualidade é feita neste espaço em 30 minutos de retrospectiva e análise. Hoje não será diferente, levamos à mesa dois temas que foram de grande relevo esta semana. Falamos da comunicação em ação do Presidente da República, muito a propósito do fim do estado de emergência e esta ativação da fase de calamidade pública a vigorar a partir do dia 7 de setembro. Trazemos também para a mesa de análise os novos contornos do conflito no extremo norte da província de Cabo Delgado. Vamos analisar estes e outros assuntos em estúdio com o nosso convidado economista, Dr. Agostinho Machado, a quem quero desejar boas-vindas ao programa Reportamos esta semana. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Agradeço em meu nome pessoal e em nome do Centro para a Democracia e Desenvolvimento e queria cumprimentar os telespectadores. Muito obrigado e vamos lançar esta jornada de retrospectiva e análise e vamos começar com esta comunicação à nação feita pelo Presidente da República ontem, sexta-feira. Filipe Nyusi anunciou a ativação do estado de calamidade pública a vigorar em todo o território nacional a partir do dia 7 de setembro. A propósito do fim do estado de emergência, Moçambique está em estado de emergência desde maio de 2020. Vamos a esta retrospectiva da comunicação do Presidente da República. Na sua 32ª sessão ordinária, aprovou o decreto que declara a situação de calamidade pública. Assim, findo o estado de emergência, passaremos à situação de calamidade pública. A situação de calamidade pública tem o seu início às 0 horas do dia 7 de setembro de 2020, com duração indeterminada, enquanto se mantiver o risco de prorrogação da pandemia da Covid-19. Este decreto define as medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19 durante o período em que vigorar a situação de calamidade pública. Com esta declaração, será igualmente ativado o alerta vermelho, que é o nível de alerta que se estabelece sempre que se confirme a existência de uma ameaça que se pode converter num desastre de grande magnitude. Acompanhamos o extrato do pronunciamento do Presidente da República ainda desta comunicação. O estadista Filipe Nyusi adverte que este estado de calamidade pública vai, portanto, alastrar consigo as medidas de prevenção da Covid-19 vigentes durante o estado de emergência, apesar da reabertura em alguns setores da atividade. Esta é claramente o caso desta pandemia. Com a declaração da situação da calamidade pública, o Governo irá prosseguir com um conjunto de medidas que visam manter o equilíbrio entre a prevenção e combate à Covid-19 e a retomada gradual da nossa economia. Como Governo, aconselhados pela Comissão Técnica Científica, continuamos durante todo o período do estado de emergência a dialogar com as diversas forças vivas da sociedade para, de forma gradual e diferenciada, definir a retomada das várias atividades. Esta tão desejada retomada será conduzida de forma faseada e com critérios dirigidos para cada setor, a serem estabelecidos pelos órgãos que os superintendem. Isso significa que continuaremos a adequar as medidas restritivas de uma forma gradual e cautelosa. 7. Iremos manter o encerramento de discotecas e salas de jogos, à exceção dos casinos, como havíamos dito. 8. Será mantido o encerramento de bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas. Vamos ainda alargar o limite de presenças permitidas em lugares e aumentos sociais nos seguintes termos.
O limite máximo de 30 para 40, estava 30, agora passa para 40 participantes nos eventos privados, estritamente necessários. 2. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública para os cultos e celebrações religiosas em coletivo, o número de participantes não deve exceder 50% da capacidade máxima de cada local, desde que não seja superior a 150 pessoas. Vou explicar. Pois bem, ficou o extrato do pronunciamento do Presidente da República a respeito do fim do estado de emergência e ativação do estado de calamidade pública. Bem disse no introito do programa que contamos hoje em estúdio com o Dr. Agostinho Machado, economista e já residente da casa, em particular do programa Reportamos esta semana, e hoje para mais um duelo de análise vamos olhar para estes pronunciamentos do Presidente da República e o que é que efetivamente significa esta ativação do estado de calamidade pública e a manutenção das medidas de prevenção da Covid-19. Doutor, as cartas estão na mesa para o jogo. Como é que podemos, em primeira mão, interpretar esta ativação do estado de calamidade pública, sendo que ela arrasta todas as medidas de prevenção da Covid-19 já vigentes durante todas essas fases do estado de emergência desde março de 2020. O que é que efetivamente significa esta ativação? Bom, não sou jurista, mas acredito que em termos legislativos ou de lei tenha alguma diferença, mas na prática, tendo em conta a explicação que foi dada ontem, indica que as coisas continuam praticamente na mesma situação que nós observávamos no último estado de emergência. E aproveitava também para parabenizar o esforço que se viu na comunicação do presidente Nussi, no sentido de tentar mesmo ir ao pormenor, a fazer entender ao mais ínfimo dos detalhes o que deveria acontecer daqui para frente. Portanto, o chamamento que nós tivemos ontem foi de que temos um novo quadro jurídico, mas em termos práticos devemos continuar as mesmas coisas e também devemos, quer dizer, observa-se essa tentativa também de tentar materializar esse discurso de manter este equilíbrio entre a saúde pública e o bem-estar da economia. Numa altura em que os casos da Covid-19, que é a razão principal que dita estas ativações, esses números tendem a crescer, o gráfico é sempre crescente e nos últimos tempos numa velocidade galopante. Esta iminente reabertura de alguns setores da atividade, que ameaça que pode representar? Bom, esta situação representa um desafio não só para Moçambique, como para qualquer país do mundo, porque, tal como foi mencionado ontem e outras vezes, é uma situação que está a criar grandes desafios a todos os países. De facto, é um pouco assustador, porque de um mês para cá nós tivemos um aumento de mais ou menos mais de 2.000 casos acumulados e também uma maior frequência de observação de casos de óbitos. Claramente que é uma situação assustadora, mas ao mesmo tempo nós sabemos que devemos retomar a economia gradualmente. E olhando particularmente para estes setores como o desporto, as confissões religiosas que voltam aos cultos e com este último pronunciamento os números aumentaram ligeiramente. Sim, bom, sem dúvida de que é um risco, porque a questão... O maior desafio aqui é a implementação. Mesmo os outros setores que já tinham sido reabertos antes, temos observado grandes dificuldades do ponto de vista do dia a dia da aplicação dos princípios. Tem sido natural a gente passar por algumas sessões e ver que lá que o álcool gel não está lá, que a água não está lá. Então são essas coisas que nós todos os dias vamos ter que, de forma conjunta, garantir que sejam cumpridas, porque não podemos também ficar todos em casa, devemos de alguma forma encontrar medidas. Agora, enquanto eu parabenizava este esforço no sentido de ter um discurso mais próximo daquilo que se vive ao cidadão, exatamente, porque realmente acho que foi essa a intenção,
percebeu-se de que havia esse desfazamento entre aquilo que era dito e depois o que a gente via no terreno, principalmente nos bairros periféricos da cidade. Portanto, isto é bom, mas acho que ao mesmo tempo que faltou uma coisa neste discurso. É uma indicação clara por parte do chefe de Estado de quais são as medidas de proteção social que vão ser implementadas para complementar esse esforço nacional para a mitigação da Covid. Já chegava a este ponto, em particular para o setor da economia, temos assistido a um gráfico cada vez acelerado do ponto de vista de decréscimo no que toca à produção nacional, certo. O PIB está a decrescer, as previsões também estão a ser reajustadas negativamente e esta ativação do estado de emergência, do estado de calamidade pública, não traz um pacote de suporte, por exemplo, para as pequenas e médias empresas. Qual é a análise que faz? Bom, se nós perguntarmos ao governo, dirão que eles já implementaram, fazendo referência à linha de crédito que é implementada através do Banco Nacional de Investimento. No entanto, é essa mesma questão entre a intenção ou entre o plano e aquilo que acontece. As empresas, o setor privado já haviam ao público dizer de que, olha, esse plano, mesmo se fosse implementado de forma eficiente, só iria cobrir 5% das necessidades das empresas. E também estamos a ver que há alguma dificuldade, nem todas as empresas estão a ter acesso a este crédito por diferentes razões. Esta é uma questão. Por outro lado, continua este atraso. Na semana passada, felizmente, ouvimos de que já há uma indicação de distribuição de algum apoio para as famílias de baixo rendimento no valor de 1.500 meticais durante 6 meses, mas não está muito bem claro como isso será. Isso é bom em termos de princípio, mas é preciso que isso seja massificado e que também, sobretudo, faça-se um reforço, né? 1.500 meticais é alguma coisa assim, mas para uma família de 5 pessoas ainda é um valor um pouco abaixo daquilo que são necessidades básicas que nós temos, sobretudo nesse tempo de Covid. Ainda nesta linhagem, o Ministério da Economia e Finanças pronunciou-se sobre a disponibilidade ou o encaixamento de cerca de 400 milhões de dólares do valor que o Governo pedia aos parceiros de cooperação e que este valor já está a ser aplicado para o suporte às pequenas e médias empresas, inclusive para as famílias em situação desfavorecida. Sentem como organização não governamental que isto efetivamente estará a acontecer em Moçambique, em alguma medida? Não, este é que é o grande problema. Este é que é o grande problema, porque nós não sentimos os efeitos. 400 milhões, e se a gente vai para a rua e vê o dia a dia das pessoas, a situação não bate. Então, primeiro porque é só vermos, estamos desde março numa situação de estado de emergência e só na semana passada nós tivemos um pronunciamento oficial do governo de uma medida de proteção social específica. Portanto, isso já dá uma ideia clara de que alguma coisa não está bem. Mesmo a pouca informação que surgiu durante todo esse tempo foi feita de uma forma reativa, porque nós exigíamos, queremos saber, olha, o que aconteceu com os 309 milhões que foi dado por FMI. Depois de muito tempo, dito, olha, vai ser aplicado nisto e naquilo. Portanto, falta muito para se resolver nesse sentido e é preciso fazer com que esse dinheiro chegue exatamente a quem merece ou a quem precisa mesmo desse valor e que não repitamos a situação que nós observamos, por exemplo, em relação ao IDAI, que mesmo algumas pessoas que não sofreram ou que não eram elegíveis para serem beneficiadas desse valor, tiveram, em algum momento, os seus nomes listados no grupo dos beneficiários. Enquanto economista, que cenário ou que modelo poderia ser implementado para conduzirmos de forma salutar este estado de emergência ou este período de restrições, agora estado de calamidade pública, por forma que as empresas não sejam cada vez mais penalizadas? Temos testemunhos cada dia que passa de empresas em encerramento devido à situação crítica gerada pela Covid-19. Que modelo concreto ou específico poderia ser implementado? Bom, como um modelo como tal, não se pode dizer aqui é preciso fazer um estudo nesse sentido, exato, mas podemos adiantar algumas medidas que podem ser tomadas para aliviar a situação. A primeira situação que nós temos que ter é que estamos num cenário em que o comércio internacional, a interação com o mercado externo está afetado exatamente por causa da Covid.
E, nesse sentido, é preciso que a gente aposte mais do que nunca nos recursos internos. Então, devemos apostar na produção interna e apostar naquilo que nós temos vantagens absolutas e comparativas, que é a agricultura. Então, neste sentido, e mesmo foi esta a ideia da linha de crédito que nós defendemos, que devia ser posta para promover a produção agrícola, que é a base, que também tem a possibilidade de, por um lado, abarcar grande parte da mão de obra e, por outro lado, também permite essa transição para o agroprocessamento, que permite a transformação e produção, pelo menos, dos produtos básicos que nós precisamos para este período de dificuldade que o Covid nos traz. A outra situação, que é já para médio e longo prazo, é que uma das coisas que o setor privado deve fazer é repensar sobre o seu modelo de negócio. O setor privado deve, primeiro, reduzir a sua dependência em relação ao setor terciário, estou a falar praticamente do turismo, né, que foi um dos mais afetados e que deu um grande golpe à atividade empresarial no país, e por outro lado também a dependência em relação ao Estado, em relação ao governo, porque agora que o governo tem dificuldades, porque deve olhar para outras questões que estão colocadas por causa do Covid, sobretudo na área de saúde, ele tem menor capacidade para assumir os seus compromissos com relação ao setor privado. Portanto, esse setor privado deve também se reinventar. Por outro lado também, e já não é assim do setor privado, mas sim o governo, é exatamente aquilo que a gente diz. Olha, se nós ajudamos as empresas de um lado, que é para ajudar o lado da oferta, devemos também apoiar o lado das famílias, que é para que essas famílias também tenham a capacidade de comprar os bens e serviços que são produzidos por essas empresas. Porque se nós ajudamos as empresas só e elas produzem na sua capacidade plena e as famílias continuam com baixos rendimentos, as empresas também não poderão vender e, portanto, nada teremos feito para reanimar a economia. Doutor, estamos numa fase em que o fluxo do comércio com o exterior reduziu drasticamente devido à situação da Covid-19. Isto seria uma lição para Moçambique, aprender a sobreviver de forma endógena com os recursos que tem? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, é preciso aceitar de que nenhuma economia, nem mesmo a economia mais poderosa do mundo, pode viver por si só. Nenhuma economia é 100% autossuficiente, mas não devemos tornar a dependência em relação ao comércio externo uma forma de estar, um modelo econômico, porque isto nos põe vulnerável a esse tipo de situações. Hoje é Covid, amanhã podemos ter outro tipo de choque internacional que tenha efeitos sobre a nossa produção. Sem dúvida nenhuma que este é um momento para nós nos reinventarmos como país, é um momento para nós usarmos, eu já tinha dito em outros momentos, que usarmos aquela definição clássica da economia, que é exatamente uma alocação eficiente de recursos disponíveis. Nós devemos olhar para a imensa riqueza de recursos naturais que nós temos e de forma correta, eficiente e inclusiva, sobretudo, produzir o que nós precisamos. Neste momento que nós falamos, Moçambique, para além da crise da Covid, já enfrenta outras crises que vêm de outros períodos, e eu vou destacar logo a questão da insegurança alimentar. Então, sobretudo, nós devemos produzir mais comida. E ao produzir esta comida em termos internos, estaremos também a promover outras atividades econômicas que são importantes para o nosso país. Ficou essencial sobre isso, mas deixe-me aproveitar esta última brecha. Nesta sua intervenção falou de produzir comida, para aproveitar, pedir um comentário breve sobre o lançamento do ADIN em Cabo Delgado, neste caso, um projeto que vai galvanizar, catapultar a produção naquela zona da região norte do país. Falamos de 3 províncias, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Que comentário é que tem sobre isto? Bom, para nós todos os projetos de desenvolvimento são bem-vindos, porque o nosso objetivo é este, que Moçambique seja um país próspero, mas que seja próspero para todos. Exato. Portanto, a nossa expectativa em relação ao ADIN é de que a sua implementação e, sobretudo, os seus resultados sejam tão ou mais bonitos do que o evento de lançamento que nós tivemos. Portanto, não basta só que seja um evento bonito e que crie grandes expectativas para as pessoas e depois não tenha devida implementação. Se ele for implementado tal como
foi divulgado, nós achamos sim vai ser um programa que vai ajudar muito em Moçambique, particularmente a região norte do país, que é das mais pobres do país e que apresenta grandes problemas de desnutrição alimentar, sobretudo para as crianças. Portanto, nesse sentido, para nós é positivo. O norte do país tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, é a região mais pobre do país, com nível de desnutrição crónica e pobreza mais elevados a nível nacional, e bem de ser os parceiros de cooperação de Moçambique, que é preciso fazer do ADIN e dos outros projetos como o Sustenta, diferentes de outros que já, depois de tentativas de lançamento, fracassaram. E continuamos a palmilhar o país, trazendo outros acontecimentos que foram de grande relevo esta semana. No programa reportamos esta semana, e já agora dispenso-me do Dr. Agostinho Machava, para próximas ocasiões, esperamos contar consigo no programa. Obrigado. Muito obrigado, e continuamos olhando para assuntos que foram de grande relevo esta semana. Vamos olhar para o DDR, que encerrou o seu primeiro ciclo, portanto, em Gorongosa, com a desmobilização de 46 ex-guerrilheiros, dos quais 22 mulheres. Ao todo, o primeiro ciclo completou 431 guerrilheiros. O último ciclo vai, portanto, fechar brevemente e não se tem ainda revelado o efetivo remanescente. O Presidente da República, Filipe Nyusi, participou, neste caso, na manhã de hoje, sábado, em Vunduze, distrito da Gorongosa, província de Sofala, na cerimónia de desarmamento, desmobilização e reintegração. Esta cerimónia assume um caráter especial porque foi em Vunduze, nas Mangueiras, onde teve lugar o último encontro entre o Presidente da República e o então líder da Renamo, Afonso Olhacama, e um dos temas abordados foi o pedido das ex-guerrilheiras daquele movimento de tornarem célere o processo de DDR. O evento assume igualmente particular importância por, desta vez, ter maior número de ex-guerrilheiras envolvidas no processo do DDR e constituído por mulheres. Portanto, essas mulheres serão reintegradas nas suas famílias e nas comunidades. Testemunharam um encerramento o presidente da Renamo, Suf Mamadi, representante do secretário-geral das Nações Unidas, e, portanto, a desmobilização de 46 ex-guerrilheiros daquela formação política marca o encerramento deste que é o primeiro ciclo do DDR. Está a acompanhar o programa Reportamos esta semana. Continuamos a olhar para os assuntos que foram de grande relevo esta semana. Agora rumamos para Cabo Delgado para acompanhar os novos pronunciamentos e novas abordagens sobre o conflito que se vive naquela região do país. Grande parte dos deslocados de Macomia e Kisanga encontram-se refugiados nos distritos de Ibo e Pemba, e apesar do provimento de alguma assistência humanitária, a provisão de alimentos, assentamentos e a reinserção económica ainda são grandes desafios. Os recorrentes ataques terroristas do norte de Cabo Delgado, com maior incidência em Macomia e Kisanga, resultaram em mortes, destruição de infraestruturas e deslocação da população local para distritos relativamente mais seguros de Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Naquela província, a maior parte dos deslocados encontrou refúgio nos distritos de Ibo e Pemba. E apesar do provimento de alguma assistência humanitária, a provisão de alimentos, assentamentos e reinserção económica ainda é desafiante. Bom, neste momento temos um universo de 12.622 deslocados. E os 2.622 deslocados, praticamente de 5.600 ou 6.000 são do distrito de Macomia, porque agora já temos o outro deslocado que é do distrito de Kisanga. Temos quase 700 famílias do distrito de Kisanga que estão já no distrito do Ibo, que esses que se deslocaram esses últimos ataques. Então é esse o universo que nós temos. Esses são esses dois distritos que estão a deslocar-se para o distrito do Ibo, apesar do distrito do Ibo ter também sofrido desses ataques dos terroristas, né? Mas neste momento não temos tido grandes problemas. O administrador do distrito de Ibo aponta a eclosão da cólera nos centros de acomodação. Temos tido problemas de cólera, mais concretamente da população de Kisanga, que se deslocou de Kisanga para uma ilha chamada Mfunvu,
de Mufumbo não tem nenhum centro de saúde, então deslocam-se para Quirimba. E já a Direção Provincial de Saúde já deslocou uma equipa lá, está a fazer o tratamento, já montamos 2 tendas para acomodar as mesmas pessoas. Em Pemba, o cenário não foge à regra. O governo local procura responder ao chamado das populações deslocadas num cenário de aperto devido à queda da produção nos últimos tempos. Que é uma prioridade, de modo que a época chuvosa não os encontre naquele local. Mas também temos o desafio de, com estas famílias que estão na cidade de Pemba, a necessidade de alimentação também acrescentou, principalmente no pescado, e a pesca é o nosso grande desafio no distrito de Pemba. A ação de resposta humanitária acontece em simultâneo com os esforços de reconstrução pós-ciclone Kenneth, que devastou a província. Nós tínhamos uma iniciativa já iniciada com a construção de tanques piscícolas, mas com o ciclone nós perdemos aqueles tanques. E pronto, há aqueles vulneráveis, aquelas velhas idosas que não podem fazer nada, essas pronto, também são alimentados. Então temos uma lista de vulneráveis deslocados e até vulneráveis locais, como disse Sua Excelência ali, também que os locais também perderam as suas habitações, etc, etc. Têm sérias dificuldades de reconstruir. Estamos agora à espera do apoio da reconstrução do ciclone de Kenneth, que é o nosso de Cabo Delgado. Enquanto isso, o governo garante evitar esforços para restabelecer a estabilidade naquele ponto do país. Enquanto isso, os Estados Unidos da América disse estar disponível para ajudar Moçambique no combate ao terrorismo no extremo norte da província de Cabo Delgado. A abertura foi manifesta pelo embaixador daquele país em Moçambique. Nós estamos dispostos a fazer tudo possível para apoiar o Moçambique nessa luta contra o terrorismo e extremismo em Cabo Delgado. Há muitas coisas que são ferramentas. Desenvolvimento socioeconômico é um dos mais importantes, talvez o mais importante. Então nós vamos continuar a trabalhar, já estamos bastante robustos nessa área em Cabo Delgado e eu acho que outras ferramentas, segurança, comunicação social, também são importantes. Por seu turno, Portugal aponta a ser urgente que Moçambique encontre uma solução definitiva para restaurar a estabilidade. Porque há imensas teorias e imensas situações que são estudadas, que são apontadas como as causas, as origens. Agora é fundamental, como dizia o Sr. Secretário de Estado da província de Cabo Delgado, com quem já me reuni, a paz é fundamental. A paz e restaurar a paz na totalidade da província é fundamental para que as famílias, para que as pessoas, para que a economia possa de facto dar um salto para a frente. E por isso espero que, de forma também muito eficiente, as atividades das diferentes áreas do poder moçambicano, na área da segurança, possam de facto rapidamente obter sucessos também nesse campo. Cabo Delgado está mergulhado em instabilidade desde 2017 e a sua evolução acontece em simultâneo com os grandes investimentos no setor de óleo e gás. A comunidade islâmica de Moçambique distancia qualquer ligação da religião com o grupo que tem estado a perpetrar ataques no extremo norte da província de Cabo Delgado. Segundo o responsável religioso, o modus operandi daquele grupo que tem estado a perpetrar os ataques distancia-se muito daquilo que são as práticas da religião islâmica, sobretudo da comunidade em Moçambique. O terrorismo assume nos últimos anos um cunho religioso, sendo a confissão islâmica uma das mais evocadas pelos terroristas para justificar as suas ações macabras ou os interesses por detrás dela. Entretanto, a comunidade islâmica em Moçambique distancia qualquer ligação da religião às ações belicistas do grupo, que se assume ser parte de uma rede internacional de terrorismo. Segundo o líder religioso islâmico Said Habibu, a maldade praticada pelo grupo é contrária aos princípios da religião islâmica. Perceber o fenômeno para distinguir causas de efeitos. Então,
uma das formas para perceber o fenômeno é separar o fenômeno da religião islâmica. Por quê? Porque se nós fizermos uma análise profunda, não há elementos que podem colar este fenômeno com a religião islâmica. O que está a acontecer, na verdade, é que nós somos tão consumidores daquilo que ouvimos antes de analisarmos, e terrorismo islâmico é um termo muito recente, mas a religião islâmica é uma religião milenar. Já existe no nosso país há bastante tempo. Nunca tivemos estas experiências. Então, seria o problema de religião ou é um novo fenômeno que usa a religião como o seu trampolim? 2. Se nós olharmos para aquilo que são as narrativas dos insurgentes e analisarmos à luz do próprio Alcorão e a tradição islâmica, vamos encontrar uma grande discrepância. Então, mais uma vez, não tem nada a ver com a religião islâmica. O líder religioso repudia ainda o recrutamento de jovens para as fileiras daquele grupo e aponta a pobreza como um fator da fragilidade dos jovens, pelo que encoraja iniciativas de inserção econômica da juventude. Pessoas sem perspectivas, não é? E que sentem que alguma coisa não está bem ao seu redor, porque ele acha que o mundo está a avançar e ele está parado. Então, qualquer convite que lhe prometa alguma mudança, ele aceita. O terrorismo islâmico é um conceito que vem sendo usado desde o incidente de 11 de setembro de 2001, data do ataque terrorista que destruiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América. É o ponto final de mais uma edição do programa Reportamos esta semana. Foi com enorme prazer que trabalhamos para si. Queremos agradecer a sua companhia. Para si que nos acompanhou a partir da DSTV na posição 706, TMT e TV Cabo na posição 10. Para assim também que nos acompanhou a partir das redes sociais com destaque para a nossa transmissão do Facebook. O nosso muito obrigado. Compromisso renovado para o próximo sábado, quando forem pontualmente 17h30. Eu sou Mustafa Leonardo e volto sábado às 17h.